Muito bem, palavra de Deus hoje ao seu coração, para abençoar a sua vida. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Eu vou usar aqui o meu amigo para me ajudar, presbítero Rafael. Jeremias 29, 11. Pai, você acredita que eu estava pensando nesse versículo ontem? Mesmo? Ontem. Olha, Você acredita nisso? eu acredito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muito bem, olha só, capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. O Senhor nos dá uma extraordinária lição de vida. Especificamente, nesse capítulo, ele exorta o seu povo que está cativo na Babilônia a crescer em meio ao sofrimento. Agora a pergunta que vem à nossa mente é: como crescer em meio ao sofrimento? Uma das características do sofrimento, ele vem para nos desanimar. E uma pessoa desanimada, ela jamais vai ter expectativa em crescer em alguma ou em qualquer determinada área da sua vida. O desânimo, ele nos paralisa. O desânimo, ele nos faz deixar de acreditar nos nossos sonhos. O desânimo faz nos deixar de acreditar no nosso potencial. O desânimo faz nos parar. E agora Deus está exortando o povo a crescer. Crescer aonde, pastor? Crescer em meio ao sofrimento. E nós sabemos que crescer em meio ao sofrimento não é fácil. É mais cômodo nós crescermos quando tudo está favorável, quando tudo está bem, quando tudo está ao nosso favor. É fácil crescer assim. Mas Deus nos exorta, Deus nos encoraja a crescer mesmo na terra do sofrimento e da dor. Presbítero Rafael, é possível crescer em meio ao sofrimento? É possível. É possível crescer em meio à dor? É possível. Agora, como crescermos em meio ao sofrimento? Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que para crescer em meio ao sofrimento, nós precisamos nos submeter. Nós precisamos nos submeter a Deus. Entender que Ele está acima de todas as coisas. Submeter a Deus é estar abaixo da sua vontade. Estar abaixo da sua determinação, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Agora, presbítero Rafael, sabe qual é uma das coisas mais difíceis quando eu falo de nos submetermos a Deus? É que a pessoa que decide submeter a Deus, ela precisa abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus projetos, dos seus sonhos. Nós só iremos crescer em meio ao sofrimento quando eu deixar de lado a minha vontade e falar: Senhor, que seja a vontade do Senhor para a minha vida. E é por isso que no versículo de número 11, Deus vai dizer para o povo de forma específica acerca dos pensamentos que Deus tem em relação ao povo. Porque o povo está no sofrimento. E eu disse aqui a princípio, Rafael, que no sofrimento nós deixamos de acreditar em nós mesmos. O que a Bíblia está dizendo? Você está aberto aí ainda no texto? Estou. Lê para mim aí novamente, por favor. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Olha só, vamos lá. Primeiro, Deus está falando para o povo: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Sabe o que o sofrimento arrancou do povo aqui? Capacidade de pensar. Capacidade de pensar. Por quê? Porque o sofrimento arrancou isso do povo. Agora Deus está dizendo assim: olha, se vocês não estão pensando, se vocês não estão raciocinando, eu vou dizer para vocês quais os meus pensamentos em relação à vida de cada um de vocês. Então olha só, Rafael, preste atenção. Nós estamos aqui, ó. Isso é um chavão meu, não é que você está aí. Preste atenção, é o seguinte, olha só. Eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós.
Não é os meus pensamentos que vão me fazer crescer no sofrimento. Não é o que eu penso acerca de mim mesmo. Não é o que eu penso acerca da minha casa. É o que Deus pensa. Então, se eu estou parado em meio ao sofrimento e eu não consigo nem pensar aonde eu quero chegar, o que Deus chega falando do povo? Olha, os pensamentos não são de vocês. Os pensamentos são meus. Sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Então, Rafael, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às crises, mesmo em meio à circunstância, Deus nunca deixou de pensar em mim. E você só pensa naquilo que você gosta. Você só pensa em alguém que você ama. Você só pensa em alguém que está no seu coração. Você só pensa em alguém que faz parte da sua vida. Deus está dizendo: vocês estão no sofrimento, cativos na Babilônia, mas eu nunca deixei de pensar em vocês. Situação está difícil aí na sua vida? Deus nunca deixou de pensar em você. A situação está crítica para você, nessa crise que nós estamos vivendo. Deus nunca deixou de pensar em você. Pode ser que talvez Ele não esteja fazendo algo que você quer que Ele faça, mas isso não significa que Deus não pensa em você. Ele sabe os pensamentos que tem acerca da sua vida. O ambiente que você está não tira a capacidade de Deus pensar em você o tempo todo, porque você nunca saiu dos pensamentos de Deus. Você nunca saiu dos pensamentos de Deus. A sua casa nunca saiu dos pensamentos de Deus. Quais os pensamentos que Deus tem ao seu respeito? Primeiro, pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Se eu voltar no versículo 8 do capítulo 29, a Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Versículo 9: eles estão profetizando mentira em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo de número 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E aí no versículo 11 Deus diz: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Uma coisa que Deus estava dizendo que o povo não sabia, era que o tempo de sofrimento tinha uma data marcada. Quando completar os 70 anos, eu vou tirar vocês daí, e vou cumprir na vida de vocês todas as promessas que eu vos tenho feito. Deus sabe o tempo da sua angústia, do seu sofrimento, e Deus sabe quando é que Ele vai colocar um ponto final nesse teu sofrimento. Pensamentos de paz. Tudo que nós queremos em meio a uma vida de dor, de escravidão, de angústias, de sofrimento, é que nós tenhamos pelo menos um pouquinho de paz. Só porque essa paz está no pensamento de Deus. O povo não está vivendo a paz, o povo está vivendo a crise, mas a paz está no pensamento de Deus. Agora olha só que interessante. Eu tenho para vocês pensamentos de paz, diz o Senhor. Só porque
a Bíblia diz o seguinte: planos de fazê-los prosperar. Agora já não é mais pensamento, agora já é um plano, ou seja, o pensamento já começa a se tornar uma realidade. O pensamento deixou de ser um pensamento e passou a se tornar um plano. Porque todo o pensamento de Deus ao seu respeito, no final, ele acabará sendo um plano que se tornará em uma promessa. Porque Deus diz assim, olha, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, para lhes dar esperança em um futuro. Eu vou aplicar o texto e vou encerrar dizendo para você o seguinte: a diferença do povo que estava no cativeiro é exatamente essa. Eles perderam a visão por causa do sofrimento. Deixaram de pensar e deixaram de alcançar as promessas de Deus. E Deus entra dizendo, olha, o que eu tenho para vocês são planos de vos fazerem prosperar, para lhe dar uma esperança futura. O futuro é o amanhã. O futuro não é o agora. O futuro é o amanhã. O que é o futuro? O futuro é aquilo que você vai viver amanhã. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Depois de 70 anos aí no cativeiro, vocês não conhecem o tempo, mas depois de 70 anos no cativeiro, eu vou restaurar de vocês a esperança. Agora, Rafael, sabe o que é mais interessante disso aqui? Deus poderia estar falando para eles, não sei, no 50º ano, no ano 65, no ano 69, eles já podiam estar aproximando do tempo da promessa, mas eles não sabiam. Mas Deus encoraja eles dizendo, olha, fica tranquilo, há esperança para vocês no futuro. Ou seja, eu preciso viver a minha vida hoje, sempre sabendo que amanhã eu possa ser surpreendido com uma ação de Deus na minha vida. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei o que me espera amanhã, eu não sei, talvez o seu telefone pode tocar, você pode receber um WhatsApp, nós não sabemos, só porque nós precisamos entender que o amanhã não nos pertence. Ele está nas mãos daquele que projeta para você, em meio a um momento de crise, pensamentos de esperança e de prosperidade. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.